Olá a todos e bem-vindos. Olhem, hoje vamos desvendar um conceito que é absolutamente fundamental. Vamos ver como é que a matemática consegue pegar numa coisa tão imprevisível como o acaso e basicamente traduzi-la para a linguagem dos números, uma linguagem que nós conseguimos perceber e, claro, analisar. Vamos a isso? Imaginem só este cenário. Um amigo chega ao pé de nós e desafia-nos para uma aposta. Daquelas simples, de atirar uma moeda ao ar. Parece pura sorte, não é verdade? Mas e se eu te dissesse que a matemática nos pode dar aqui uma ajuda? Uma forma de perceber as nossas probabilidades reais antes mesmo de aceitarmos o desafio? É exatamente sobre isso que vamos falar. Então, vamos a isso. Vamos pegar nesta aposta, nesta brincadeira e transformá-la num problema de matemática. Vão ver como é que as regras, mesmo sendo muito simples, já nos levam a precisar de uma ferramenta matemática e uma ferramenta bastante poderosa já agora. Ok, as regras são muito claras. Atiramos uma moeda ao ar, 3 vezes. Por cada cara que sair, ganhamos 1 euro. Se sair coroa, não ganhamos nada. A grande questão é quais são todos os resultados possíveis que podem sair daqui. Bem, se nos dermos ao trabalho de apontar todas as sequências possíveis, coisas como cara, 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 ou talvez cara, coroa, cara, e por aí fora, chegamos a um total de 8 combinações diferentes. Este conjunto de todos os resultados possíveis é o que, em matemática, chamamos de espaço de resultados ou espaço amostral. É, no fundo, o universo completo do nosso jogo. Mas atenção, porque é aqui que está o ponto-chave. No fim de contas, não nos interessa assim tanto as letras, o C de cara ou o K de coroa. O que nos interessa mesmo é o dinheiro. Quanto é que vamos ganhar? Portanto, precisamos de uma forma de traduzir estes resultados em algo que realmente importa para nós, os euros. E é precisamente aqui que entra a nossa estrela de hoje. A solução para este problema de tradução tem um nome. Chama-se variável aleatória. É ela que vai fazer a ponte, a ligação entre o mundo dos resultados aleatórios e o mundo dos números. Ok, eu sei que olhar para esta definição formal pode parecer um bocado intimidante, mas a ideia por trás disto é, na verdade, muito simples. Pensem na variável aleatória apenas como a regra do jogo que nós definimos. É uma regra que pega em cada resultado possível, como por exemplo cara, coroa, cara, e associa-lhe um número. No nosso exemplo, esse número é a quantia de dinheiro que ganhamos. E pronto, o que esta tabela faz é pôr os pontos nos is, mostra a coisa a funcionar. Reparem, a nossa variável aleatória, que vamos chamar x, é o número de caras. Ela simplesmente olha para a sequência e conta. Saíram 3 caras, o valor de x é 3. Saiu só uma cara, o valor é 1. Nenhuma cara, o valor é 0. É tão simples quanto isto. De repente saímos do mundo das sequências de letras e chegamos a um conjunto claro de números que podemos analisar. 0, 1, 2 ou 3. E o mais interessante nisto tudo é que podemos criar vários tradutores diferentes para exatamente o mesmo fenómeno aleatório. Tudo depende da pergunta que queremos responder. Vamos ver mais alguns exemplos para isto ficar bem claro. Pensem em lançar um dado. O resultado é um número, de 1 a 6. Ora, se a nossa pergunta for qual foi o número que saiu, a nossa variável aleatória, a y, vai simplesmente dar-nos esse mesmo número. Mas e se a pergunta for outra? Por exemplo, o número que saiu é par ou ímpar? Bem, aí podemos criar uma variável diferente, a x, que pode valer 1 se for ímpar e 0 se for par. Portanto, o mesmo lançamento de um dado, mas duas perguntas distintas, que dão origem a duas variáveis aleatórias completamente diferentes. E agora, um exemplo muito curioso, inspirado num sistema de avaliação que existe em alguns exames de escolha múltipla, onde a regra para a pontuação é, digamos, um pouco peculiar. Imaginem um texto com 5 perguntas, mas com uma pequena armadilha. Por cada resposta errada, é descontada a pontuação de uma resposta certa. A nossa variável aleatória, neste caso, não se limita a contar as respostas certas. Ela vai calcular a nota final, que é o número de acertos menos o número de erros. E esta regra acaba por criar uma situação bastante inesperada. Com esta fórmula de cálculo, há certas notas que são simplesmente impossíveis de obter. Fazem ideia de quais são? Pois bem, isto mostra de uma forma fantástica o poder deste conceito. Se alguém acertar 4 e errar uma, a nota é 3. Se acertar 3 e errar 2, a nota é 1. Reparem no padrão. Os únicos resultados possíveis para a nota final são números ímpares. É literalmente impossível tirar uma nota como 0, 2 ou 4. A variável aleatória acaba por nos revelar a estrutura escondida por detrás das regras do jogo. Muito bem. Agora que já percebemos o que são, vamos para a distinção mais importante de todas. É que nem todas as variáveis aleatórias são iguais. Basicamente, umas servem para contar coisas e outras servem para medir.
Ora, uma variável aleatória discreta tem resultados que podemos contar, um a um. Pensem nos degraus de uma escada. Uma cara, duas caras, três caras. Não faz sentido falar em duas caras e meia. Por outro lado, uma variável contínua é mais como uma rampa suave. Pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Entre 1,70 m e 1,71 m existem infinitos valores possíveis. E esta diferença entre degraus e rampas muda completamente as ferramentas matemáticas que vamos ter de usar. E esta citação resume na perfeição a ideia de uma variável contínua. Pensem nisto. Qual é a probabilidade de uma lâmpada se fundir no instante exato das 100 horas, com uma precisão infinita até à última casa decimal? A probabilidade é zero. É como tentar acertar num ponto que matematicamente não tem dimensão. É por isso que, para variáveis contínuas, só faz sentido falar da probabilidade de um resultado cair dentro de um certo intervalo. Sendo assim, como é que usamos as variáveis aleatórias para o seu propósito final, calcular probabilidades? Especialmente nestes casos contínuos, que parecem um bocadinho mais complicados. Esta imagem ilustra a ideia de uma forma absolutamente genial. Do lado esquerdo temos o mundo real, um ponteiro que gira num círculo. O nosso espaço de resultados é o círculo inteiro. Do lado direito temos a matemática. A expressão x estar entre 3 e 6 é apenas um rótulo, uma etiqueta matemática que estamos a dar a um evento do mundo real. O evento do ponteiro parar naquela fatia de pizza colorida. A variável aleatória x é precisamente a ponte que liga estes dois mundos. Portanto, a ideia central é esta. Calcular a probabilidade da nossa variável contínua ter um valor entre 3 e 6 é exatamente a mesma coisa que medir o tamanho daquela fatia de pizza em relação ao todo. Medimos o ângulo, ou a área da fatia, e dividimos pelo total. De repente, a probabilidade transforma-se numa medida de tamanho. E existe uma ferramenta matemática que consegue resumir toda esta informação sobre as probabilidades de uma variável aleatória. Pensem nela como um mapa completo das probabilidades. Essa ferramenta chama-se Função de Distribuição Acumulada, ou FDA. O que ela faz é o seguinte: para qualquer número x que escolhermos, a FDA diz-nos qual é a probabilidade total de a nossa variável aleatória assumir um valor menor ou igual a esse x. É uma espécie de soma que vai acumulando as probabilidades à medida que avançamos ao longo da reta numérica. Vamos ver como isto funciona com o exemplo do dado, que é mais fácil de visualizar. Para qualquer valor abaixo de 1, a probabilidade acumulada é zero, claro, porque não pode ser um número menor que 1. Quando chegamos exatamente a 1, a probabilidade salta para 1/6 e mantém-se nesse valor até chegarmos ao 2. Aí, volta a saltar, acumulando mais 1/6, passando para 2/6, e assim sucessivamente. O gráfico disto parece mesmo uma escada, que vai subindo um degrau em cada resultado possível, até atingir a probabilidade total de 1. E para terminar, deixo-vos com uma pequena reflexão. Estas duas formas de ver o mundo, a discreta e a contínua, são mais do que apenas conceitos matemáticos. Pensem nisto. Será que a vida é uma sequência de momentos distintos, contáveis, como os degraus de uma escada? Ou é antes um fluxo ininterrupto, um contínuo, onde cada instante se funde com o seguinte? A matemática dá-nos ferramentas para ambos os cenários. A escolha do modelo, bem, essa depende sempre da pergunta que queremos responder.